Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui fazendo mais uma live, uma transmissão do nosso culto de doutrina, que é realizado sempre às quintas-feiras, às 7 horas da noite. Desta feita eu tenho que iniciar lhe pedindo desculpa pelo atraso, me atrasei aqui 11 minutinhos, né? Tive que me deslocar do Aquirá, de uma visita que fui fazer, encontrei trânsito e acabei me atrapalhando no horário, e quero aproveitar para me desculpar com vocês, né? E é o mais honesto que eu posso fazer por ter me atrasado, me atrapalhado aqui quanto tempo. Quero cumprimentá-los, né? Depois disso a gente, enquanto separa aqui um minutinho para nos cumprimentarmos, faremos a leitura do texto, oraremos e daremos início ao estudo do culto de doutrina dessa noite. Quero mandar um abraço para Nilda Saboia. Deixa eu pegar já o óculos aqui, porque por hora eu comecei a ler e tá dando para ver com a ajuda do celular, mas depois vai ficar mais complicado. Mandar um abraço também para o meu pastor, o pastor Périx Lopes de Melo, já está aqui conosco. A irmã Selma. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Sueli Lopes, que Deus te abençoe, minha irmã. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais alguém. Sintam-se todos abraçados pelo seu irmão. Que a graça do Senhor que nos alcançou, que a graça de Deus que nos transformou, que o amor do Pai que tem nos consolado, nos fortaleça na presença do Senhor. Nós possamos experimentar aquilo que Deus em Cristo nos disponibilizou. Sejamos felizes na comunhão e na presença do nosso Deus. Está também Raiarte, que é o nosso irmão Raimundinho. Que Deus te abençoe. Nilda Saboia, lá em Pedra Branca, né? Tá mandando aqui um abraço para mim, para minha esposa. Que Deus te abençoe, Nilda. Um abraço também para o Oldo. Tá ficando embaçado, não sei por qual motivo. Mas vai lá. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar vocês para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, dos versículos 23 até o versículo 26. Hoje nós vamos falar sobre autocompreensão e autoadoção. Eu vou pedir a paciência de vocês para a gente inicialmente fazer a leitura do texto. Depois disso a gente vai orar, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. O reflexo da luz, não sei se é do óculos, que está suando, não sei. Deve ser alguma posição aqui. E depois a gente vai detalhar o que é autocompreensão, autoadoção e darmos início à exposição da palavra dessa noite. Vamos orar inicialmente, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito e pedindo a sua graça, está suando, sobre nossas vidas, para que possamos, na ministração da palavra do Senhor, Ele falar ao nosso coração. Deus, nós estamos mais uma vez diante de Ti e queremos inicialmente pedir perdão por tudo aquilo que temos feito, que possa ter desagradado, pela falta de zelo no tocante ao tempo, por entendermos que o Senhor tem nos sustentado, mantido a nossa casa, nos mantido em segurança, nos fortalecido. Queremos, ó Deus, com interesse de coração e com sinceridade, declararmos que necessitamos de Ti, que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos, e que se não for o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? Solicitamos, ó Deus, e pedimos encarecidamente que o Teu Espírito nos oriente nessa noite, que abra o nosso coração, que abra a nossa mente, que tenha misericórdia de nós e que nos prepare para ouvir a Tua palavra, e que ao ouvirmos não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Nós carecemos, Senhor, da Tua graça, porque sem ela nada do que cremos, nada do que acreditamos ou sabemos é possível ser praticado sem o Teu auxílio, sem a Tua ajuda, sem o Senhor nos dirigir. Firma os nossos passos, nos auxilia, manifesta a Tua palavra, transcreve a Tua palavra aos nossos corações,
Torna-nos, Senhor, homens e mulheres de Deus que vivem para a glória do Teu nome, que têm compromisso contigo, que têm temor do Senhor. É assim que nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor está aqui brincando. Rapaz, esse óculos é uma benção, pastor? Mas eu acho que sou eu que sou meio matuto, que não sei usar ainda, estou me adaptando. E eu agradeço a Deus pela paciência de vocês, né? E vou pedir agora que a gente possa mergulhar aqui nesse texto que está em Lucas capítulo 9. Eu já tinha estudado essa lição. Hoje à tarde tive a oportunidade de lê-la mais um pouquinho. E eu não tenho uma minúscula dúvida, e falo isso por fé, que Deus vai falar conosco. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 9, versículo 23. Estou aqui num ângulo que não está bem legal, mas vai dar certo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ouvir aqui uma orientação de Jesus Cristo de como deve ser a nossa vida cristã. Nós temos que ter em mente, nós vamos falar hoje sobre autodoação e autocompreensão. Depois eu vou trazer para você a definição disso. Então Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas ovelhas se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém, meus irmãos? Nós fizemos a leitura aqui de 4 versículos, e esses versículos retratam a palavra do próprio Cristo a respeito da vida cristã. Esses versículos tratam de como aquele que professa ser cristão, ou aquele que diz crer no Filho do Deus vivo, que considera o ato de viver uma vida que agrada a Deus, deve andar. Jesus Cristo, diz o versículo 23, dizia a todos, ou aqueles que estavam lhe ouvindo, que era uma proposta sua, Lucas 9, 23, que quem quisesse vir após ele ou segui-lo, andar nos seus passos, deveria inicialmente negar-se a si mesmo e que dia a dia deveria tomar a sua cruz e segui-lo. A proposta do Evangelho, ela é desafiadora porque ela parte do princípio de que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está falando para homens falhos e que têm a condição ou a estrutura que eu tenho, que você tem. Homens que têm dificuldade, mesmo acreditando, mesmo crendo, em viver aquilo que é a vontade de Deus e que é muito desafiador para nós. Eu sempre que leio o Evangelho, eu tenho em mente a minha condição. Porque se eu não levar em consideração a minha condição de homem, eu ou estarei esmagando a mim e anulando toda e qualquer perspectiva de agradar a Deus, porque vou olhar para a minha incapacidade, ou então vou ter uma falsa sensação daquilo que sou. Estarei enganando a mim mesmo e enganando aos outros. Hoje nós vamos falar sobre autocompreensão, que é a condição de compreender-se a si mesmo, de analisar-se a si mesmo, de reconhecer a sua estrutura. E Jesus Cristo convida aqui a homens e mulheres, e Deus conhece a sua condição, e Deus conhece a minha condição, a viver como Ele viveu aqui nessa terra. Eu não posso deixar de iniciar essa doutrina dessa noite sem ter em mente a condição humana, sem saber, e a Bíblia diz que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se pode ter, sem levar em consideração que eu sou homem, que eu sou falho,
que eu tenho que andar nos passos de Jesus, mas eu não tenho ainda a condição de glorificado, de ausente completamente do pecado, ausente completamente de mim, e tenho que reconhecer a minha condição de homem, porque senão eu vou fabricar uma utopia, e essa utopia não será capaz de me sustentar, ou eu vou ter um conceito mais elevado que posso ter, e vou viver algo que o Evangelho não condiz com o Evangelho, que é o engano. O que nós percebemos, e o que essa apostila vai nos auxiliar no dia de hoje, vou voltar a dizer ali 2 vezes, por ser um assunto mais delicado e por carecer de muita atenção, é que eu nem posso ter um conceito mais elevado e nem posso estar aquém daquilo que Deus quer de mim. Quem me conhece, quem está no meu cotidiano, vai saber que o que eu tenho definido como mais difícil para mim é o equilíbrio. É quando eu consigo harmonizar o que Deus quer de mim, o que eu sou e aquilo que eu devo ser. É fato que eu não estarei na condição de homem alimentando ou condicionando a minha vida a ser igual a Deus. Não, eu sou homem, sou falho. Mas eu também não posso estar aquém daquilo que Ele quer para mim. Para deixar mais claro, Jesus Cristo faz uma proposta seguinte, que contraria toda a expectativa humana. Lucas 9, 24 diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Os padrões mundanos, ou os padrões de homem, chocam-se com o padrão de Deus, e eles não conseguem sustentar-se. Eles não conseguem ir adiante, porque o padrão de Deus é sublime, é superior. Para a gente entender melhor, Jesus Cristo continua dizendo, e questiona e diz o seguinte: esse é um questionamento de Jesus para você e para mim. O que aproveita o homem? O que proveito tem um homem se ele ganhar o mundo inteiro, se ele conquistar tudo aquilo que ele almeja, se ele conquistar ou conseguir ter um local de destaque aqui nesse mundo, e ele não ter preparado nada para si do ponto de vista espiritual? Como diz a parte B do versículo, se ele vier a se perder ou a causar dano a si mesmo. E não se trata do ponto de vista aqui material, porque ele, segundo o versículo parte A 25, ele já ganhou aquilo que queria ganhar, ou já conquistou aquilo que queria conquistar. Mas a parte B faz contraponto se ele vier perder-se a si mesmo. Ou se ao final da sua vida ele constatar que tudo que ele acumulou não é capaz de conduzir ele nem até a sepultura. Ou um passo depois da sepultura ele não pode fazer usufruto de nenhum bem que ele acumulou, porque ele entesourou para cá, para esse mundo, ou para esse plano. Jesus Cristo, ampliando a visão humana, e depois a gente vai entrar na apostila, mas eu estou só fazendo a introdução para que você possa situar-se. Jesus Cristo, ampliando a perspectiva de vida, ele faz com que o homem pare um pouquinho para pensar na eternidade. E o que Jesus Cristo defende é que a vida terrena é um pedacinho, porque ela é temporal, daquilo que é atemporal, daquilo que é eterno, daquilo que não depende de tempo. Então, para finalizar aqui, ele situar com o raciocínio que eu tenho aqui em mente, e aqui é extra apostila, mas a gente com a caminhada cristã vai adquirindo, até com a vida da gente secular também traz ensinamento para nós. A Bíblia traz uma parábola de um homem que tinha um desejo de conquistar. Ele queria trazer calma à sua vida, ou paz, ou tranquilidade. Eu vinha conversando com meu primo agora há pouco no carro a esse respeito. E tudo que esse homem queria, ou pensava, ou tentava trazer para a sua vida, era uma tranquilidade para cá. É o que nós tentamos dia após dia. É necessário que nós tenhamos o tempero, para não ficarmos olhando só para isso, ou para não sermos negligentes ao ponto de esquecermos que somos cidadãos terrenos. E a sua preocupação era ter, era possuir, era gozar de dias aqui na terra. E num dado momento, ele falando consigo, ele diz: alma, regala-te, descansa, tranquiliza-se, porque eu tenho muito em depósito.
e que num determinado momento da sua vida achou pouco e aumentou e acumulou e se viu no momento em que pensava que tudo estava tranquilo. E a Bíblia diz que louco foi uma voz que ele ouviu dizendo: hoje eu pedirei a tua alma, o que é que tu tem preparado para ela? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Sobre autocompreensão, sobre autoadoção, o que é negar-se a si mesmo, o que é doar-se, o que é entregar-se, o que é viver em função da vontade de Deus. Alguns afirmam que a vida nada é. Alguns dizem que o homem ou ser humano não tem valor algum. Chegam ao ponto de afirmar que somos meramente pó, que depois que descermos à sepultura a nossa história termina, e que o ser humano não tem valor algum. Como diz aqui, e é muito comum, nós já ouvimos isso e às vezes até levamos isso adiante, que o ser humano vale aquilo que ele tem, ou que a vida que se vale é a vida que se leva, como já proferimos, e arrependido corrijo isso, porque na minha insensatez já falei isso. E de outro lado, nós vemos aí a potencialidade humana, dos valores humanos. Tem aí a confissão positiva, que é eu estar falando boas palavras com o objetivo de alcançar aquilo que eu almejo. Tem aquilo que o meu evangelho tem proferido e que não é bíblico, que é a teologia da prosperidade, que o que vale é ter, o que vale é conquistar, o que vale é comprar, o que vale é possuir. E que o homem acaba trazendo para si, ou concebendo para si, eu estou fazendo aqui o uso da apostila e do meu raciocínio, mesclando, ao passo que o homem se torna tão poderoso, tão autovalorizado, que ele chega a ser quase um Deus. Nós vemos aqui dois extremos, que é a desvalorização da figura humana, quando Deus deposita nela o seu sopro, que é a habitação do seu espírito, e cria o homem à sua imagem e semelhança, mas que depois que o homem peca, ele perde essa primazia, ou ele perde essa excelência, e busca uma autoconstrução, e aqui ele deixa de lado a ajuda de Deus, com o objetivo de se tornar autônomo, ou fabricando, ou tendo uma concepção de si mesmo mais elevada do que se pode ser, ou de que se pode ter, e retira-se de si aquilo que ele tem mais precioso, que é a presença de Deus. Essa lição de hoje, ela nos ajudará a buscar o equilíbrio. Eu volto a dizer, esse equilíbrio é altamente desafiador. É o negar-se a si mesmo quando você tenta ter um conceito mais elevado do que se pode ter, e é o carregar a sua cruz. É o tomar o exemplo de Jesus Cristo, quando, sendo na condição de Deus, humilhou-se a si mesmo e tomou a condição de homem ou de servo, para viver uma vida que agradasse a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar é o ponto da autonegação, ou da autocompreensão. É o ato, autocompreensão, eu coloquei aqui, é o ato ou entendimento que alguém tem de si mesmo. É você olhar para si, olhar para dentro de si e reconhecer as suas limitações, reconhecer a sua condição humana, não fabricar de si uma ideia que você não conseguirá bancar e depois não viver uma vida frustrada. É quando você não alimenta mais do que você é, ou não alimenta de si algo que você não consegue sustentar, e ao final da sua vida você vai ver que foi frustrado e atirará uma bala na sua cabeça. Ou se frustrará, e a gente vê exemplos, e você se assusta com esse exemplo. É muito comum nos dias atuais a gente ver isso. Economias como a de China, como a de Japão, como a dos Estados Unidos, ou até as nossas economias. E num momento como esse, em que a gente se vê sem condição de reagir àquilo que nós havíamos planejado, aos sonhos que haviam estabelecidos, porque nós estávamos olhando para o mundo sob a perspectiva, sob uma ótica errada, e quando nos vemos encurralados, nos frustramos. A percepção que o Evangelho nos dá é que a autonegação, a autocompreensão são ferramentas
que nos poldam, que nos direcionam os passos, que nos dão uma vida mais tranquila. A Bíblia nos auxilia, e a gente olhando para a vida de Jesus, vamos ver, e penso eu que a vida de Jesus é o exemplo, a Bíblia me diz isso, para que o cristão viva uma vida que agrade a Deus. Mas vamos tentar entender melhor. Qual é o exemplo que nós podemos visualizar em Cristo de autonegação, que coopera com sua vida, que pode trazer ensinamento para a minha vida? O que é que eu posso aplicar? Para que não seja algo utópico, para que não seja algo que eu possa tocar ou tangível. Vamos olhar para a vida de Jesus e vamos observar de que maneira ele viveu nessa vida, nessa terra, porque Jesus se fez homem, experimentou a condição que você tem, a condição que eu tenho. O primeiro ato que nós vamos olhar aqui é a autonegação, que a Bíblia nos dá uma orientação, e nós acabamos de ler, né? Que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você já parou para pensar? Se você dissesse sim, ou se você reagisse com sim para todos os seus anseios, para todos os seus desejos, se você vivesse sem negar-se a si mesmo, como você teria de reagir aos absurdos que você traz à sua mente? Ou aquele pensamento que não agrada a Deus, ou aquele pensamento que não lhe promoverá a vida? Quando Jesus Cristo, se alguém quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la, tem que fazer o contraponto. Aqui, quando Jesus disse: se você quer vir após mim, você tem que andar de acordo com o que eu andei, seguindo os meus passos. Jesus também, na condição do homem, teve fome no deserto, no momento de sua tentação, e não ouviu ao convite de Satanás ou do diabo, que era o adversário da sua alma, ou é o adversário da minha e da sua alma. O momento em que você olha para si e vê até necessidades que você julga vitais, indispensáveis, mas que não são oportunas para determinado momento da sua vida e que você precisa dizer não para elas, mesmo que por algum tempo. A proposta de Jesus é: se alguém quer vir após mim, se faz necessário negar-se a si mesmo. Começar a olhar para si e dizer: isso não condiz com a minha vida, isso não é necessário à vida que Deus quer para mim. E ele precisa tomar a sua cruz. Ou seja, compreender que o caminho não são de flores somente. Que o caminho, principalmente da vida cristã, é um caminho de confronto consigo mesmo. E de andar nos passos de Jesus. Você já parou para pensar o que é caminhar como Jesus caminhou? Padre Zezinho tem um hino, um louvor, vou assim chamar, que ele diz: andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. E a gente professa um outro tipo de fé, mas a gente precisa também analisar aquilo que está à nossa volta. Que Padre Zezinho está totalmente certo, esse texto. A Bíblia convida-nos a viver uma vida de acordo com o que Jesus viveu. E a primeira coisa que precisamos entender é que Jesus está nos dando uma ordem e não uma sugestão. Se você se diz cristão, se você obedeceu a ordem do chamamento de Deus para a sua vida, você precisa entender que a ordem suprema para Jesus, para segui-lo, passa-se pelo negar-se a si mesmo, pelo tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O segundo passo da autonegação de Jesus é o seu exemplo. Jesus tem coerência com aquilo que ele diz, e é algo que me confronta. Se você não tem dificuldade de viver a vontade de Deus para a sua vida, me preocupa olhar para você. Porque eu reconheço que, tendo a mesma estrutura que você tem momentos que eu ajo em desconformidade com a vontade de Deus, se faz necessário pedir perdão a Ele. Como a sua oração, ele diz: perdoa nossas ofensas, as ofensas que nós fazemos a Ti, Deus,
porque nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O exemplo de Jesus, segundo aqui o autor, e agora eu vou pegar carona na apostila, o próprio Cristo nos deixou exemplo. É necessário que sigamos os seus passos. Do modo como Jesus renunciou a seus próprios interesses e a si mesmo se deixou crucificar por amor ao outro, também devemos dizer não ao nosso ego, ou ao nosso egocentrismo, ou aos nossos anseios. A minha pergunta é: se você disser sim para todas as suas necessidades, para todos os seus anseios, se você não tiver algum mecanismo de policiar-se a si mesmo, qual seria o resultado da sua vida? Tomando somente do momento que você acordou até agora, tomando somente esse momento, se você fizesse tudo o que passou na sua mente, ou todos os anseios, ou todos os sonhos que você fabricou, independente dos resultados, independente de analisar-se a si mesmo, onde você estaria agora? Ou usando, para ser mais crítico, o tempo de um ano para cá. Se você não tiver o exemplo de Jesus Cristo, que renuncia a si mesmo, renuncia os seus anseios, os seus desejos, em prol de alguém ou em prol de algo, se você não negasse a si mesmo, o que seria de você? E seja honesto, responda para si mesmo. E eu vou responder aqui alto e bom som: minha vida seria um desastre. Porque eu tenho o conceito de mim, usando a realidade, e eu olho pela ótica de Deus na minha vida. Eu não posso ser hipócrita ao ponto de pensar que todos os meus planos estão corretos, que eu não erro, que eu fabrico o que é melhor para mim e dizer que Deus está errado e que eu estou certo. Jesus Cristo nos dá uma ordem do negar-se a si mesmo, do tomar a sua cruz e do segui-lo. Seguir é andar nos seus passos. É tomar o seu exemplo para a minha vida. E o exemplo de Jesus deve incentivar, deve afetar as nossas atitudes. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria a mesma coisa? Ou então uma outra pergunta: essa atitude seria a atitude que Deus quer que eu faça? Se eu assim pensar, eu vou agir de maneira honesta para com o meu próximo. Eu vou ser honesto comigo mesmo, mesmo que me custe caro. E vou ser honesto com a vida com que Deus quer que eu tenha. O exemplo de Jesus, carona na apostila, deve afetar as nossas atitudes, as nossas decisões e as nossas práticas. A disposição demonstrada por Jesus para morrer para o próprio eu, quando ele subiu a cruz, é um incentivo para nós morrermos para o nosso próprio eu e vivermos para ele. O que eu quero dizer com isso, traduzindo aqui o que o autor da apostila tenta dizer? Quando eu não tenho somente o ato de olhar-se para mim, então eu não me torno egoísta. Eu não cultivo o egoísmo em mim. Eu tenho sempre em mente o meu próximo. Mesmo que me custe um pouco mais caro, eu olho para o lado do outro e digo: rapaz, é possível, Mardônio, fazer o bem a si, agradar a Deus e ainda ajudar o próximo? Se essa resposta for sim, eu estou liberado pela palavra de Deus para agir. Se essa resposta for não, se for causado um ato danoso ao próximo, se eu agir por conta própria, desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu para mim, eu estou consciente de que estarei desagradando ao Senhor e que estarei agradando ao meu ego e serei responsabilizado pelas minhas atitudes. É necessário entendermos que as nossas ações em desconformidade com a vontade de Deus trata-se de uma afronta a Deus, é o que nós chamamos de pecado, de quebrar suas regras, e trata-se de um ato de falha ou de conduta moral, aquilo que nós chamamos de pecado. É quando eu realizo um desejo ímpio sem me preocupar com as suas consequências. É quando eu ajo sem observar
a minha autonegação, ou negar-se a mim mesmo, é dizer não para o meu anseio pecaminoso, é dizer não para o meu desejo desenfreado e ter um conceito correto daquilo que eu sou. É dizer, não farei porque não agradará a Deus e porque ferirá o princípio do meu próximo. O Evangelho é simples, o Evangelho é sublime, ao mesmo tempo que é simples, porque ele está sempre sob a perspectiva de amar a Deus e amar o próximo. E o padrão que eu tenho para amar o próximo é como Cristo amou a igreja, ou seja, como ele me amou. Amar o próximo passa-se pelo amor sacrificial, onde eu não tenho somente a perspectiva de alimentar-se ao meu anseio, mas de também suprir a necessidade do meu próximo. Então, quando eu estou realizando isso, eu estou realizando a santificação da minha vida, ou purificando-se a mim mesmo, estou realizando a vontade de Deus. Então, aqui no primeiro aspecto, são 4 pontos dessa lição. No primeiro ponto dessa lição, eu tenho a autonegação, que é o ato de policiar-se, ou de policiar a mim mesmo, né? O ato de andar como Cristo andou, observando se os meus passos estão ou não agradando a Deus. E o fato é que você inevitavelmente, o Evangelho não é uma utopia onde você sempre consegue, você também se frustra, você também pisa feio, você também desagrada a Deus. Mas a solução que o Evangelho traz para quem erra é a reconciliação. É o pedido sincero de perdão a Deus e o arrependimento, seguido pelo arrependimento, que é a mudança de rumo. O arrependimento só é verdadeiro quando você se entristece com o ato, ou quando você falhou, pede perdão a Deus, pede perdão ao homem e muda de rumo. Tem que haver a mudança de rumo. O segundo momento é a afirmação própria. A autonegação é apenas um lado da verdade. Pois se de um lado Jesus ensina que devemos repudiar o nosso ego pecaminoso, ou seja, a nossa vontade má, de um outro, precisamos afirmar o valor que temos como ser humano. Lembra do que eu falei no início da lição, que a dificuldade é o equilíbrio? Quero mandar um abraço aqui, abrir essa sessão para o meu amigo Paulo Lobo. Deus te abençoe em Cristo, meu irmão. Que eu nem posso ter um conceito mais elevado do que eu tenho, do que a Bíblia me autoriza a ter, e nem posso estar aquém daquilo que a Bíblia sugere para mim. Que o conceito equilibrado é eu trazer aquilo que eu consigo viver como vontade de Deus e esforçar-me para estar aqui andando nos passos de Cristo. A fórmula, que não existe fórmula mágica para a vida cristã, mas a fórmula de Deus para o homem é o exemplo de Cristo. É olhar para a Bíblia entendendo que Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco, e que é possível, com o auxílio de Deus, com a habitação do Espírito, viver uma vida que agrade a Deus. É o que a Bíblia sugere. Passa-se pela autonegação, passa-se pelo negar-se a si mesmo, que é a autonegação, passa-se pelo sacrifício de tomar a sua cruz, ou seja, carregar aquilo que Deus propôs para você e de segui-lo. Vamos mergulhar um pouquinho mais para nós entendermos melhor? Nós precisamos considerar o ensino de Jesus acerca das pessoas. Ele falou dos seres humanos aos olhos de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 26, quando ele diz, no Sermão do Monte: porventura, não valeis vós mais do que aves? Ou mais do que os pardais? Então, esse texto declara que para Deus nós temos um valor. Nós não somos aquilo que a confissão positiva nos declara ser. Quando eu estou toda hora fazendo a confissão positiva de que eu sou quase um Deus, de que eu consigo, de que a força está em mim. E nem estou tendo um conceito de que eu não tenho valor algum. Jesus Cristo disse: ei, vocês não sabem que vocês valem mais do que os pardais? Ele está citando aqui o momento em que ninguém
deve estar preocupado excessivamente ou estar totalmente relaxado. E ele declara que Deus tem um cuidado por você, que Deus tem um cuidado por mim. Se você olhar para esse texto que Jesus está citando, e que finaliza no versículo 33, né? Quando ele cita, deixa eu ver se eu faço a leitura, Mateus 6,33, para ficar mais claro e não ficar somente nas minhas palavras. Do excessivo cuidado, da preocupação é o mais do que se pode ter. E Jesus Cristo diz, cuidado com as solicitudes da vida, com os anseios da vida. Quanto mais você se esforça, você não consegue acrescentar um segundo a ela ou diminuí-la. E ele diz, olhe para os lírios do campo, olhe para os animais, Deus cuida de todos eles, e não cuidará de vós? Trazendo a nós a certeza de que não devemos nos inquietar com o dia da manhã, de ficarmos roendo unha, inquietos, que se seguirmos a fórmula que Deus deixou para nós, que a vida de Jesus, tudo sairá bem. E observe, meu irmão, que a gente tende a estabelecer para nós princípios e valores que a gente julga indispensável, mas que na realidade Jesus viveu aqui sem carro, sem plano de saúde, sem tesouro, sem relógio Rolex, sem uma casa luxuosa. Mas Jesus tinha algo em si que era uma habilidade de contentar-se com aquilo que tem. Contentar-se com aquilo que tem é altamente desafiador para os dias quando em nós é suscitado, é despertado o desejo de ter, de possuir, essa ânsia de estar comprando aquilo que nem nos é necessário, esse consumismo, essa autoafirmação, quando é valorizado demais o ter e esquece do ser. Que Jesus vivia uma vida simples e é o padrão de Deus para nós. Uma vida que agrade a Deus. Nem está no alto flagelo e nem está numa concepção maior da vida, daquilo que se pode ter. Você já se deparou com casos de pessoas que têm demais e que são altamente infelizes? Você já ouviu falar de alguém que fabricou para si ídolos, ou constituiu para si monumentos, ou preocupou-se demais com essa vida, e que num determinado momento da vida se frustra e cai em um estado depressivo? E a gente não deve olhar para essa vida sob a ótica da acusação, mas sob a percepção de analisar e trazer ensinamento para si. Quando Jesus viveu uma vida que agradou a Deus, Jesus viveu livre de todas essas futilidades. E ele disse, olha, a raposa tem o seu covil. Os homens têm para onde ir, onde deitar-se. Mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. E Jesus não dizia isso atônito, aflito. Muito pelo contrário. Jesus falou isso para quem queria segui-lo sob a perspectiva de esclarecer que a vida cristã não passa pela teologia da prosperidade, como o homem hoje está pregando, que quanto mais você tem, mais de Deus está em você. Um engano que a Bíblia não sugere. Um engano que a vida cristã é o possuir, é o ter aqui, e Jesus Cristo não afirmou nada disso, que isso está na contramão daquilo que nós conhecemos sobre o Evangelho. E que também não está, e aqui eu estou tentando toda hora dizer para você que o X da questão está no equilíbrio, e é muito difícil chegar a isso. Eu confesso que tenho muita dificuldade, toda hora estou oscilando, tem hora que eu estou aqui, passei daquilo que é para ser, tem hora que eu estou abaixo, e a realidade é que nós nos acovardamos tanto, que não tomamos essa posição de reconhecermos aquilo que somos, que muitas vezes fabricamos algo que não somos capazes de patrocinar e escandalizamos o Evangelho, ou então estamos aquém daquilo que devíamos dar como testemunho, e que nós precisamos considerar a vida de Jesus para consigo mesmo e para com as pessoas. Olha como é que Jesus considera as pessoas. Ele não desprezou ninguém e a ninguém rejeitou. Ele foi cortês com as mulheres em público, porque naquela hora a mulher, ou naquela cultura, a mulher não era muito valorizada.
Ele convidava as crianças que pudessem vir a ele. Ele foi paciente com os pecadores, que são pessoas que estavam abaixo ou aquém daquilo que é para ser. Enfim, ele reconheceu o valor humano e amou o homem, mesmo sabendo que ele estava aquém daquilo que devia ser. Eu tenho aqui, e novamente não vou conseguir concluir a lição, as lições são bem maiores e eu preciso explorá-las. E o que, é que a gente pode trazer aqui de ensinamento para essa noite? O tempo corre, eu cheguei com 11 minutos de atraso, 10 minutos, já são 7h50, então já está com 40 minutos que a gente está aqui nessa transmissão. Mas o que é que a gente tem aqui, pelo menos na parte A, e fica bom porque você já tem mais ou menos o que eu quero lhe trazer, não é possível, mas deixa eu tentar trazer uma conclusão para que você não fique aí sem um raciocínio mais fechado. O que é que a gente está tentando trazer para nós hoje? Que a primeira parte da lição fala de autocompreensão, o ato ou o entendimento que alguém tem de si mesmo. É um ser equilibrado. É um ser que, como a gente costuma dizer, não vive, não se assuste com o que eu vou dizer agora, que é um termo que você conhece, viajando na maionese. É um cara que nem fabrica a ideia de que ele é santo demais, que nunca vai errar, e nem é um cara que vive no erro e não está nem aí com o padrão de Deus para a sua vida. É necessário compreendermos que na condição humana nós inevitavelmente erraremos. Mas na condição humana nós precisamos compreender que contamos com o auxílio de Deus, que é a habitação do seu Espírito em nós, que nos capacita a viver uma vida segundo a sua vontade. Que o cristão não é aquele que diz que nunca errou, que nunca errará, mas o cristão é aquele que já reconheceu ser um pecador, um homem falho e que carece da ajuda de Deus para viver uma vida que agrade a Deus. É alguém que, como Jesus Cristo, andando nos passos de Cristo, olha para alguém que errou, que pecou contra você ou contra Deus, e existe a compreensão, ou a misericórdia, que é o ato de se compadecer com a situação miserável que o outro está vivendo. E nem é alguém que vive pisando todo mundo, passando por cima de todo mundo, que se acha um Deus. Nós temos visto, e eu quero trazer para você de forma clara o meu raciocínio, dentro das igrejas, pastores que têm o evangelho como um coach, com ferramentas que ele pode somar 1 mais 1 e dar 2, e métodos que se aplicam em firmas, em empresas, casos de sucesso, ou em alguns casos de cases de sucesso, e que tenta aplicar na vida cristã. Ou seja, é como se a fórmula de Deus para a sua vida não fosse válida e você precisa trazer uma pitadinha humana, ou algum condimento, ou algum tempero, porque a fórmula de Deus é incapaz de lhe trazer a satisfação. E o Evangelho crucifica tudo isso. A Bíblia diz que se você experimentar, através do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, aquilo que nós temos como palavra de Deus, eu não sei se você assim crê, mas eu creio, você viverá uma vida satisfeita, muito embora não tenha tudo aquilo que o homem costuma dizer que é necessário à vida. A minha pergunta é para você: com quantos salários Jesus vivia? Quantas pensões Jesus recebia do seu Pai, que era o seu Deus? Quantos carros novos Jesus tinha na garagem? Quantas mansões ele teve? Quanto tesouro ele acumulou aqui na terra? Nós precisamos olhar para Deus, entender que Ele é o nosso Senhor e viver cada dia como é a sugestão de Jesus. Me vem aqui um texto, eu usei pouco a apostila hoje, e eu quero lhe fazer menção. Como eu me atrasei, eu vou ser fiel ao tempo, fica tranquilo. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, para que você possa entender o que Jesus falou para a sua igreja ou para aqueles que o seguem. Por favor, leia em Mateus capítulo 6 comigo, versículo 25. E eu quero aplicar aqui um testemunho. Eu vou fazer aqui o que eu não costumo fazer. Mas as pessoas que estão me ouvindo aqui, nessa live, de determinado meio, de certa forma, me conhecem. Ninguém
procura seguir alguém se não conhece, ou então é amigo de alguém que conhece. Eu vou citar um exemplo. Por negligência própria, por falta de cuidado, eu não preciso de conforto, não tenho necessidade disso, não tenho zona de conforto, e quando tenho eu procuro sair dela. Num determinado momento da minha vida eu não sei usar ou gerir, colocando a emoção no lugar de razão, aquilo que Deus me disponibilizou. Se você não tem a capacidade de assumir isso em público, eu não tenho dificuldade de fazer isso não. Eu não tenho ego para alimentar, e quando tenho, tento lutar com ele, e a Bíblia me orienta a fazer isso. E eu caio num patamar financeiro. Eu perco o carro bom que eu tinha. Eu perco a condição financeira que eu tinha. Eu, por algum momento, entendo que tudo aquilo que eu precisava não é essencial à vida, porque eu não consigo bancar. E se você pensa que não passa por isso, o tempo é bem atípico para nós dizermos que estamos numa situação financeira muito adversa. Estamos vivendo bem, temos paz com Deus. E eu percebo que eu me encontro numa situação que não dá, a menos que eu use a fórmula humana, do ter, do jeitinho, não dá para eu conquistar aquilo que eu tenho se eu não negociar princípios. Eu quero dizer para você já no início dessa conversa que eu não sou um Deus, eu também erro, e erro feio. Tem hora que eu faço feio, e para quem está do meu lado eu tenho que pedir desculpa. Nós precisamos reconhecer essa condição. Nós somos homens. E eu não consigo mais bancar aquilo que eu tinha. A diferença está na autocompreensão. A minha pergunta é, eu não estou falando isso para me promover, de jeito nenhum. Eu estou pregando sobre conhecimento de si mesmo, sobre autocompreensão, entendimento que alguém tem de si mesmo. Se as minhas esperanças estão no ter, qual seria o meu resultado? Eu me frustraria. Eu estaria numa condição de insatisfação incontrolável. Eu poderia conduzir minha vida a um suicídio, ou uma frustração, ou achar que sou um derrotado, e pensar que nunca mais conseguiria me erguer. Por quê? Porque alicercei a minha vida em princípios, em valores que Deus disse que não era para ter estabelecido. Mas, se eu tenho um entendimento de que nessa terra eu sou peregrino e passageiro, se eu tenho um exemplo, um padrão de Deus da minha vida, a qual é Jesus Cristo, eu vou olhar para mim e vou dizer, em tudo estou abastecido. Por quê? Porque eu vou valorizar algo que Deus me disponibilizou, que não se compra com dinheiro, que não se conquista através de amizades ou de jeitinhos, que é a paz com Deus, que não se fabrica em indústria, que não se compra em prateleira, e que não se tem ou não se traz para si através dos valores que nós construímos através do poder, mas que eu construo através daquilo que eu tenho. E eu não vou fundamentar a minha vida numa correria louca de reconstruir aquilo que eu perdi, ou de reconquistar aquilo que eu perdi. Eu vou ter comigo a realidade de que errei, a compreensão de que falhei, que não gerenciei da maneira correta aquilo que devia gerenciar, mas que eu tenho em mim a vontade de Deus. Que o que depender de mim eu farei para viver uma vida que agrade a Deus, e o que depender de Deus, Ele como Deus fará. Eu não terei uma obsessão, uma loucura para o reconquistar, e não fundamentarei os meus princípios no ter, mas eu olharei para o ser. Meus irmãos, quando eu lhe perguntei, você conhece alguma vida mais excelente do que a vida de Jesus? Você consegue definir e sustentar, depois de inquirido através da palavra de Deus, ou pelo próprio Deus, algum padrão de vida que exceda o padrão de vida de Jesus? Eu vou baixar um pouquinho para você me dizer que está somente Jesus. Eu quero inquietar. Você consegue olhar para a vida de um homem como João Batista, que a Bíblia diz que ele se vestia de pele de camelo e se alimentava de mel silvestre, e que viveu nessa terra, e que a gente não vê nenhum registro de lamento desse homem? Você consegue, que eu ia citar aqui, o Paulo é sábio, Mateus capítulo 6, eu vou voltar para lá,
Muito obrigado, Paulo, por ter citado. Você consegue perceber nas palavras de Jesus Cristo e perceber através da vida de João que era um homem feliz porque vivia uma vida que agradava a Deus e que sabia que no final dela, independente de ter faltado alguma coisa aqui nesse plano terreno, ele teria uma eternidade com Deus e isso bastava para ele? Você já parou para perceber a futilidade que nós, homens, dessa contemporaneidade, temos vivido? É difícil perceber que esses homens que nós denominamos como corruptos, a qual chamamos de políticos, depois eu vou trazer o exemplo para nós quando furamos fila, quando negligenciamos valores, princípios, negociando-os. Você já parou para perceber que eu vou usar o caso de Lula aqui, que devagarzinho ele vai construindo porque o cara é só um metalúrgico. Mas ele tem um objetivo, ele quer chegar a algum lugar, e isso é um exemplo. Depois a gente pode olhar para si e a gente vai se enquadrar nesse mesmo exemplo em esferas inferiores. E ele começa a negociar princípios. E se é preciso eu não estou acusando, mas se é preciso ele passar por cima de alguém, ele passa para chegar onde ele quer. Se é preciso corromper alguém ou ser corrompido, ele se corrompe e corrompe alguém para chegar onde ele quer. Porque não passa pelo negar-se a si mesmo, ele está naquela obsessão de possuir, de conquistar. E quem nunca cometeu esse erro, atira a primeira pedra. Observe que aquele homem, lá no final da sua vida, com 70 e tarará anos, ele perde um netinho e ele também é um avô, ele também é um ser humano, ele também é um pai. Mas ele está impedido de ver o seu netinho porque se encontra preso pelo ato de ter cometido excessos, pelo ato de não negar-se a si mesmo, pelo ato de não examinar a si mesmo, pelo ato de não policiar, pelo ato de não negar-se a si mesmo e trazer para si o fato de examinar ou de pisar-se nos passos de Jesus. Dá para perceber quando é que Deus traz a sua palavra para si e a expõe para você e para mim. Ele não está lhe poupando, ele não está me poupando. Para finalizarmos, abra a sua Bíblia em Mateus 6, versículo, penso eu que é o 25. Deixa eu ver se eu estou... Vamos fazer uso da palavra de Deus em Mateus 6, 25, que aqui eu vou finalizar, porque hoje eu estou quase extrapolando o tempo, faltam 6 minutos. Por favor, e eu quero aproveitar aqui, e não pelo fato de eu estar pregando a palavra, mas como sou assim fazendo, e estou com a oportunidade, eu queria lhe dizer algo. O Evangelho não é nada do que nós estamos acostumados a ver. O Evangelho está muito diferente do que a gente visualiza naqueles que se dizem pastores atualmente. E eu vou aproveitar aqui para abrir uma exceção. Existe muito homem e mulher de Deus ainda, gente séria. Que o Evangelho não passa pelo ter. O Evangelho é uma proposta de vida que agrada a Deus e pode ser vivenciada por homem. Se você pensa que não, você precisa conhecer o exemplo de Abraão, que é chamado de pai da fé. Se você pensa que não, você precisa conhecer, lendo a Bíblia, exemplos de homem como Davi, que a Bíblia não esconde o fato dele ter se tornado, num vacilo que deu, homicida e adúltero, mas que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, porque reconhece, no momento da sua falha, que pecou contra Deus. O Evangelho é uma proposta de Deus para o homem, e Deus não ia propor algo para o homem inatingível, utópico. Mas Deus disponibiliza para o homem o seu Espírito, que auxilia o homem no momento de suas fraquezas e o capacita através da graça, que a gente leu lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça capacitadora que nos auxilia a viver nesse mundo de uma maneira que agrade a Deus. Você, quando se diz cristão, você tem um exemplo a ser seguido. Você não vive da sua maneira. Mas vamos ler aqui sobre as solicitudes da vida para a gente entender melhor. Mateus capítulo 6, versículo 25 são palavras de Jesus, não são palavras de Mardônio. Diz o seguinte: por isso vos digo, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o vosso corpo mais do que as suas vestes?
Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus Cristo está dizendo que as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não acumulam, porém, Deus as alimenta. Jesus Cristo faz uma pergunta, Mateus 6, versículo 26, parte B. Porventura, não tem vós mais valor do que elas? Versículo 27, uma pergunta inquietadora de Jesus. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um momento ao curso da sua vida? Jesus Cristo está dizendo, se você viver roendo as suas unhas, inquieto, perdendo noite de sono, que é coisa que eu me inquiete, às vezes perco, é uma realidade, eu não estou aqui para fabricar uma ideia de que sou um cara perfeitinho, estou diante de pessoas que me conhecem, eu aproveito essa oportunidade para testificar disso. Jesus Cristo diz, essa vossa inquietude acrescentou alguma coisa à vossa vida? E ele continua dizendo, qual de vós, versículo 27, Mateus capítulo 6, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um momento ao curso da sua vida? Versículo 28, e por que andais tão inquietos quanto àquilo que vocês podem vestir? Considerem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo, quem está afirmando é Jesus Cristo. Eu volto a dizer, não é Mardônio. Que nem Salomão, se você não conhece a história de Salomão, foi um rei próspero demais. Em toda a sua plenitude, nunca se vestiu como um deles. Ora, versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. É como Jesus Cristo dissesse, se Deus alimenta as aves, que não têm a habitação do seu espírito como nós temos, se Deus veste ou coloca de pé os lírios do campo, não vestirá a vós, homem de pouca fé? É como se Deus dissesse, Jesus falasse, não cuidará dos vossos filhos? Se nós, homens, trabalhamos todos os dias com o objetivo de trazer o sustento à nossa casa, e a Bíblia que nós, sendo maus, ainda assim procedemos com o objetivo de pagar a energia da nossa casa, para trazer um certo conforto, a nossa água, para trazer uma certa condição de higiene para os nossos filhos, para os nossos, o trabalho do nosso suor, para trazer um alimento, uma feira para a nossa casa. Se nós somos maus, sabemos assim proceder, não procederá melhor o nosso Deus, que é o nosso Pai? Então Jesus Cristo continua dizendo, chamando-nos homens de pouca fé, e ele continua dizendo, versículo 31, portanto, não andeis inquietos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vamos nos vestir. Jesus Cristo está dizendo que essa pergunta, essa inquietação, e não se trata aqui de um ato de irresponsabilidade. Você lembra do equilíbrio que eu lhe falei no início da lição? Que não é isso daqui, é como meu avô dizia, tem uma molinha que a gente precisa encontrar. Meu avô não tinha estudos, o estudo dele era o saber. E Jesus Cristo dizendo, olha, não vos inquieteis, ou seja, não andeis atormentados, inquietos, perdendo noite de sono, feito um louco, na ânsia de conquistar, de ter, ou perguntando-nos o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que é que vamos vestir. Algo quando essa pergunta é muito típica de quem não se sacia, que não está abastecido com aquilo que é básico, que quem vive nas nuvens. Jesus Cristo diz, porque os gentios, ou aqueles que não têm fé, assim procedem. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas essas coisas. Deus conhece a sua necessidade, meu irmão. Deus conhece a minha necessidade. Olhe para um plano pequeno para você entender aquilo que é maior. Se Deus, ou se você se preocupa com a sua família, com os seus filhos, será que Deus não se preocupa com os seus? Será que Deus não alimenta os seus?
Quem de nós não tem um exemplo para dizer, rapaz, eu estive em xeque-mate, em condição desfavorável, e Deus me alimentou? Eu comecei falando do meu testemunho e agora eu vou concluir. Eu me encontro num momento de grande vulnerabilidade, por incapacidade financeira, e ter sido somada a ela uma recessão que nós vivemos no nosso país. E eu não falo agora de 60 dias de pandemia, que ainda vão se completar. Eu falo de uma recessão no meu ramo, que é o ramo da construção civil. Um momento em que não dá para fazer nada, porque ninguém constrói sem ter condição de construir. E eu olho para mim e vejo que tem uma família e que tem Deus por mim. E que Deus usa de um primo. E que Deus usa de um amigo. E Deus usa de uma condição. Eu vou falar para você e vou ser bem honesto. Nunca, até agora, me faltou nada. Sabe por quê? Porque Deus tem me sustentado. É necessário que eu entenda o que é indispensável à vida. E eu julgo como indispensável a minha comunhão com Deus. E as demais coisas, se Deus quiser, Ele vai acrescentar. E se Ele não quiser acrescentar, por não julgar necessário, como diz a Bíblia, Ele dá a graça que nos basta. Então, meus irmãos, para finalizar aqui as palavras de Jesus, Jesus Cristo diz o seguinte, sintetizando o que eu falei agora há pouco, versículo 33. Buscai, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho mais alto por conta da chuva, todas essas coisas, que é a vontade de Deus, pois o vosso Pai Celestial, desculpa, irmão, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, finalizando o que Jesus está dizendo, não andeis inquietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Jesus Cristo está dizendo. E se a voz de Jesus não valer para você, o que é que vai valer? A sua voz? O seu conselho? O conselho de especialistas? Ou de homens que têm fórmulas humanas para aplicar a sua vida e não passa disso? E esses próprios, na maioria das vezes, vivem uma utopia ou vivem algo que eles próprios não praticam, que vivem de enganar, que na sua vida não tem coerência alguma. Eu prefiro olhar para a vida de Jesus. Eu prefiro focar em Cristo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Penso eu que é Romanos capítulo 12 ou é Hebreus 12. Mas é Hebreus 12, depois do Heróis da Fé. Quando ele disse, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É isso mesmo. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Como está gravado, você pode ir depois ouvir novamente. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, irmão, para finalizar, você tem a opção de viver numa correria louca do ter, do conquistar, do acumular, para cá. Essa é uma opção que você tem. Você tem condição de pensar. Deus lhe deu o raciocínio, a mente. Você tem como decidir. Todos os dias você decide entre ir para a direita e para a esquerda, entre vestir uma blusa amarela ou verde, entre viver uma vida louca com a obsessão de possuir ou de ter uma vida equilibrada. E eu também tenho essa escolha. Nós temos como fabricar ideias e viver ao nosso bel prazer, ou obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Agora eu vou te dizer algo, e quem te diz não sou eu, quem te diz é a Bíblia, só estou parafraseando. Se você viver uma vida segundo os seus planos, no final da sua vida você ouvirá, louco, o que você tem preparado para a sua eternidade? O que você tem preparado para si? Quando, no momento do caixão, que você vai descer à sepultura, é só você e aquele caixote de madeira. Mas, se você ouviu a voz do Espírito, a voz de Deus, e seguiu a fórmula de Deus para a sua vida, ou como eu costumo dizer, a receita de Deus para a sua vida, você está apoiado na obediência a Ele, e você tem uma eternidade com Ele. Não se trata, meu irmão, de mudar de religião, não se trata de aceitar a Cristo, porque quem precisa ser aceitado por Ele é você, não é Ele que precisa, né? Não foi Ele quem pecou, eu vou aceitar a Cristo porque o bichinho que será dele sem mim, não é isso. A pergunta é inversa, o que será de você sem Deus, o que seria de mim sem Deus? E o momento da vida é que a gente precisa parar
Em determinado momento eu preciso fazer algumas perguntas para mim. Eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? Se eu creio que Ele existe, e se a minha resposta é não, eu tenho que me reconciliar com Ele. Mas, se eu tenho a concepção que Ele não existe, que para mim Ele não tem valor algum, então eu posso viver a vida que eu fabriquei. E ter a certeza que eu sou tão forte que até a minha dor de cabeça me coloca de joelhos. Que até uma bactéria que não é capaz nem de ser visível a olho nu, coloca uma humanidade de pé. Se eu sou tão capaz assim, eu me sinto no momento em que eu tenho diante de mim uma doença como câncer, e que nem o dinheiro do mundo inteiro consegue curá-lo, se não for a graça de Deus, eu desço à sepultura, então eu concluo que eu não consigo viver sem Deus. E eu deixo aqui esse momento para você refletir. Será que você conseguirá levar a sua vida adiante sozinho? Essa vida está tão boa assim que a fórmula de Deus o torna um mentiroso, que dá para você viver sem Ele? Que você é uma criatura autônoma, que eu não conheço nada que seja criado, que tenha vida em si mesmo? Eu vou aproveitar para simbolizar, mostrando um copo que eu tenho em minha mão. Esse copo foi criado pelo homem, para depois lhe trazer um exemplo, ou lhe fazer perceber o que a Bíblia lhe mostra. Esse copo ele não tem vida em si. Se eu colocar ele aqui, ele vai passar a eternidade aqui, diante do céu lá. Assim é um homem. Ele não tem vida em si. Se Deus não alimentá-lo, ele será somente um copo. Mas se o Espírito de Deus habitar nele, quer dizer que a glória que um dia foi perdida ou destituída, foi lhe devolvida. Eu lhe deixo essa reflexão. E se você achar que essa reflexão falou com você, se não foi palavra de Mardônio, se não é palavra de homem, eu quero fazer uma oração com você. E eu lhe sugiro que você corra como eu também corri para os braços do Pai, e declare a sua incapacidade, e declare a sua total dependência dele. E a partir desse momento, procure viver uma vida arrependido, que agrade a Deus, porque eu tenho me esforçado para viver assim. E volto a dizer, no momento que você pecar, não dê ouvido à sua incapacidade. Reconcilie-se com Deus imediatamente. Peça perdão a Ele. E volte-se a esforçar a viver uma vida que o agrada. Vamos orar. Deus, a Tua palavra nessa noite nos ensinou, Senhor, que nós devemos viver uma vida que Te agrada. E passa pelo negar-se a mim mesmo, ou negar-se a si mesmo. Passa pelo examinar-se. Passa, Senhor, em olhar para mim no final do dia e observar se os meus atos condizem com aquilo que eu creio, condizem com a Tua vontade, e quando a resposta for sim, eu vou Te agradecer porque o Senhor me auxiliou e eu vivi um dia que Te agradou e vou continuar vivendo, Senhor. E quando a resposta for não, Senhor, eu vou olhar para mim e vou observar que feri a Tua santidade, que fui desleal para contigo, e vou me reconciliar com o Senhor, pedindo perdão pelas afrontas que cometi contra o meu próximo, pelas afrontas que cometi contra o Senhor, e o nome disso é vida cristã. É um esforço do negar-se a si mesmo, do carregar a cruz e do seguir a Cristo. A oração que nós Te fazemos, Senhor, consciente da nossa condição humana, é uma oração de pedido de perdão, como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Ensina-nos a viver de maneira que Te agrada. Livra-nos de todo mal. Segura na nossa mão, porque nós não somos capazes de andar sozinhos, como uma criança recém-nascida. Carece dos cuidados do Pai, assim é a nossa vida. Senhor, e nós, que muitas vezes, a exemplo de Davi, na ânsia de realizar um desejo, de satisfazer a sua vontade, passamos por cima do nosso próximo, levando-o ao óbito, destruindo a sua família, quando cometendo adultério com Betseba. Mas Davi, Senhor, no momento em que é contraposto com a Tua palavra, quando Natã, na condição de mensageiro de Deus, vai à sua presença e diz: Davi, você pecou contra Deus, esse homem é você. Ele se arrepende profundamente, chora pelo seu pecado, pelo seu erro. E a Bíblia diz que ele reconcilia-se com o Senhor e é apresentado como homem ou como uma vida que agrada ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver
nos ajuda a viver uma vida que te agrada. E eu quero orar, Senhor, por esse homem ou por essa mulher que analisou a exemplo da sugestão que eu dei. Pedir, Senhor, que o Senhor possa auxiliá-lo como o Senhor tem nos auxiliado. Abençoa o teu filho, Senhor. Guarda e livra a tua filha de todo mal. Insere-o, Senhor, no corpo de Cristo. E faz-nos entender que ser igreja é viver como cristão e não pertencer a uma denominação. E não simplesmente mudar daqui para ali, ou ser simplesmente religioso, ou dar um dízimo, ou cumprir uma tabela, ou um ritual. Mas capacita-nos, Senhor, a viver nos passos de Cristo. Nós te fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu passei aqui 10 minutos do tempo que costumamos passar. Não vou me desculpar. Isso não é um pedido de desculpa, é só um reconhecimento. Porque eu estou falando em nome de Deus e não é porque se desculpar, eu estou usando a palavra de Deus. Mas eu quero não deixar de saudar aqui Nildo Saboia, que está nos assistindo em Pedra Branca. Mandar um abraço para todos que deixaram aqui o comentário. Se eu não lhe cito, se você simplesmente entrou na live e não deixou um comentário, eu não consigo visualizá-lo. Então, quero mandar um abraço aqui para o meu pastor, o pastor Pérez Lopes de Melo. Volto a dizer, não estou aqui pabulando ninguém, nem puxando o saco. Eu costumo dizer, é Deus quem me alimenta, não é homem nenhum. Então, não tem por que eu estou aqui na tela 2 vezes, viro a tela a câmera para lá. Não tem que estar puxando o saco de homem algum. Mas nós temos que reconhecer a quem honra, honra. A quem louvou, louvou. O pastor Pérez tem me ajudado muito na formação do meu caráter. E vocês também, quando nos relacionamos. Quero mandar um abraço para Val Lima. Deus te abençoe. Para Valdene Macedo. Deus te abençoe, meu irmão. O irmão Paulo, a irmã Vanessa, Betel Brasil Siqueira, que administra essa página. Juntamente com a sua família, a família do pastor Josafá. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Vitória, para a Ariadna. Vou ter que correr porque o celular está descarregando. Para Elizabeth Lemos, Paulo Lobo, pastor Paulo Lobo, que Deus te abençoe. Para a Cidinha, que está nos assistindo lá em São Paulo. Para a irmã Eliane, para Paulo Ricardo Amaral, Deus te abençoe. Paulo Ricardo, forte abraço, meu irmão. Para Márcia Castro, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero mandar um abraço aqui para... Meu Jesus, só não sei se vai dar tempo. Ai, Jesus, deixa eu ver se o tempo vai ser nosso amigo. Para todos aqueles que estiveram conosco, acompanhando essa live, que Deus abençoe em Cristo Jesus, meu irmão. E como a lição de hoje à noite nos diz, vamos ter um conceito mais responsável de nós mesmos. Vamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades e olhar para nós como nós somos. Esquecendo e entendendo que essa confissão positiva, que é algo que muito tem se aplicado, principalmente em igrejas, porque tem deixado de pregar o genuíno evangelho. E essa mentira tem sido abraçada, que ela seja deixada de lado. Em nome de Jesus, que nós olhemos para a cruz, para a mensagem para a cruz. Entendamos e valorizamos a vontade de Deus para a nossa vida. E assim vivamos uma vida plena, segundo o Senhor quer. Que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, eu deixo aqui o meu humilde abraço, a minha humilde mensagem na dependência do Senhor. E agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos esclarecido e nos dado como a sua palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima transmissão. E se você achar oportuno, compartilhe essa transmissão porque ela pode ser útil a alguém. Um forte abraço.